a Kátia Franco, do Grupo SI. Espero que Tudo estejam bem? bem. Bom, começar a falar um pouquinho de taxa de juros, né? Para a gente poder entender aonde nós estamos e quais os próximos passos, tá? A taxa Selic, né, é a taxa de juros que o Banco Central direciona o mercado, a economia, ele sinaliza para que rumo a economia vai seguir, né, nos próximos passos. E para falar do futuro, vamos falar um pouquinho do histórico, né? Eu tenho aqui a taxa Selic de 2013 até 2023. A Selic no Brasil é uma taxa bastante volátil, né? Ela, em 2013, ela estava 7,25, subiu, foi para 14,25, daí teve a queda, tá? Tivemos a mínima histórica de 2% ao ano, tá? E depois, com a pandemia, todos os problemas aí, os reflexos, né, da crise, né, da pandemia, a Selic chegou a 13,75. E depois começou esse ano, né, até agosto, né? De agosto para cá ela começou um ciclo de queda, tá? Hoje nós estamos com uma Selic de 11,75. A última reunião do Copom foi agora, né? O Boletim Focus do dia 15 de dezembro. Então, está atualizada essa taxa. Aqui a gente está falando de uma taxa de juros que passou, tá? Para a gente entender um pouquinho, aqui, olha, quem tomou crédito neste nível de taxa aqui, contratou um empréstimo numa taxa maior, mais cara, né? E agora que a gente está entrando num ciclo de queda, é importante se reestruturar e tomar o crédito mais barato, tá? Porque se não fizer nada, o banco vai ficar quietinho lá e vai deixar você na taxa maior, tá bom? Esse daqui é um relatório Focus do Banco Central, tá? Aqui o Banco Central, ele sinaliza para os empresários, né, que contratam, né, operações de médio e longo prazo, qual o rumo da taxa, tá? Aqui a taxa Selic, que é a taxa que a gente estava vendo no gráfico anterior, 2023 fechou em 11,75. 2024, o Banco Central está sinalizando uma projeção de queda, né, para fechar o ciclo, né, o exercício de 2024 com a taxa de 9,25, 2025, 8,5 e 2026, 8,5. Então, aqui a gente observa que continua esse ciclo de queda, tá? Então, na hora que o banco, hoje, né, que a gente começou nessa jornada de queda de taxa de juros, quando o banco vai precificar a taxa, ele já sabe que ele vai ter queda no futuro. Então, ele é interessante para ele, né? Essas operações, né? Com um lastro maior. Porque ele vai estar se posicionando numa taxa maior e ele favorece, ele flexibiliza mais, né? Para quem tomou o crédito numa taxa maior, é o momento ideal para se posicionar, porque o banco ele está vendo isso daqui também. E ele sabe que se ele incentivar essa reestruturação, né, para o cliente vai ser bom, porque ele vai ficar sadio, vai reorganizar o fluxo de caixa dele, né? Ele vai ter mais margem para fazer novos negócios, para crescimento, para economia aumentar, né? Aquecer a economia, tá bom? E para o banco é bom também porque ele vai travar a taxa dele mais baixa. Nada impede do ano que vem o cliente fazer um novo procedimento, né? Rever a taxa, entendeu? É gestão, é gerencial. Então, assim, o empresário, né, a pessoa física, ele tem que estar atento às mudanças na taxa e acompanhar, fazer gestão desse financeiro, né? A gente sabe que o banco hoje é sócio na empresa, né? É, parte da margem fica para pagar banco. Então, a gente tem que fazer, né, essa lição de casa. É papel do empresário, né? Esse é o Boletim Focus de 15 de 12 de 2023. É recente, tá? Toda essa posição aí. Aqui é a nossa proposta, tá? Qual que é o objetivo? Levantamento dos contratos bancários para reorganizar o fluxo de caixa. Então, o objetivo é unificar todos os contratos que estão no curto prazo
E quando somados, as parcelas ficam altas mensalmente. A gente tem aquele desembolso mensal alto. Então, o mês que está bom, perfeito. E o mês que cai o faturamento? Então, aqui a gente consegue reorganizar e dar fôlego para o empresário. E quando sobra esse recurso, né, o mês que vai, né, o ideal é você balizar pelo mês que não vai tão bom. E o mês que vai bem, você está amortizando, antecipando ou fazendo um investimento novo, né, mas sem tomar recursos do banco mais, daí com recursos próprios. Então, o primeiro passo é levantar os contratos atuais, tá? E levantar taxa de juros, parcela, né? Saber como é que está essa vida financeira da empresa. O segundo passo é fazer uma simulação para operações de valor, né? As operações de valor maior têm condições melhores de taxa. Então, você consegue negociar melhor devido ao volume, tá? Então, criar uma estratégia, daí no caso, ainda na segunda opção, a gente faz uma simulação para liquidar esses contratos com uma taxa menor, tá? E taxa e parcela para poder dar fôlego para essa empresa, né? E essa empresa somando recursos no caixa, sobrando, ela tem que fazer a lição de casa e ir antecipando, né? A ideia é sair das dívidas, tá? Ou fazer novos investimentos, desde que que esse empréstimo ele esteja bem administrado, com uma taxa de juros baixa, tá? Então, o terceiro passo é criar uma estratégia para antecipar os contratos e ter desconto bancário, tá? Então, é o que eu comentei um pouquinho da etapa anterior. Então, criar uma estratégia, né? Você deixa uma parcela pequena e vai antecipando, né? A meta principal é zerar os empréstimos bancários, tá? Os empréstimos bancários, que é um sócio que ganha todo mês um pedaço da margem da empresa. Então, um exemplo aqui é a situação atual. O cliente possui alguns contratos com várias taxas de juros. A média dessa taxa fica alta. Esses contratos, somados às parcelas mensais, ficam caras. E nos meses de baixo faturamento, o cliente acaba entrando num cheque especial e pagando mais juros mais altos, tá? A solução proposta é unificar todos os contratos e negociar uma única parcela mensal com uma taxa de juros mais baixa. Aproveitar que o governo está baixando a taxa de juros do país. Aproveitar que os bancos estão querendo essa fatia de crédito que está no banco concorrente e, por esse motivo, a negociação fica mais vantajosa para o cliente. E quando a gente agrega uma garantia, o custo sai mais baixo ainda. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é levantando os contratos atuais. Então, a gente tem essa planilha simples, tá? O ideal é a gente fazer o simples bem feito, né? Então, com uma planilha simples, você vai levantar, anota o nome do banco, o tipo de empréstimo, crédito pessoal, conta garantida, enfim, cartão de crédito, tem gente que, né, tem todas as linhas, né? Anota o nome da linha, o saldo devedor, nessa coluna, precisa puxar o saldo se fosse liquidar hoje, tá? Saldo devedor atual. Aqui, olha, quantas parcelas faltam, tá? E o valor da parcela. E o principal, a taxa de juros desse contrato. Com base nessas informações, a gente vai fazer daí a segunda etapa. Então, essa é a primeira etapa: levantar os contratos, né? Seria isso daqui, ó. Unificar, levantar os contratos, né? Para a gente saber. E depois a gente faz uma simulação para saber a melhor opção. Então, é isso. Basicamente, né? Bem simples, né? É fazer o simples bem feito. Eu estou à disposição. Quem precisar de orientação, né? Quiser bater um papo, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço aí, conta com a gente, tá?